Boa noite, meus amigos, irmãos, os que estão aqui e os que estão em casa. Que prazer estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra com vocês. Bom aqui na nossa igreja é o seguinte, que depois que você pega para pregar, você só tem que empurrar para dentro do gol, porque Deus já falou tanto e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. E eu gostaria de intitular a mensagem essa noite com o tema: o que fazer em dias difíceis? O que fazer em tempos de crise? O bom que nós ministramos é que sempre nos baseamos mediante a palavra de Deus. Ela nos dá o suporte necessário para poder te conduzir àquilo que Deus de fato quer que você viva, experimente. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, são 24 versículos, eu não vou me estender, eu vou ler somente o primeiro versículo, mas eu gostaria que nessa ministração você ficasse com a sua Bíblia aberta, para que você acompanhasse a narrativa da mensagem e assim aprendesse ainda mais conosco aqui essa noite, com o Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, eu vou ler somente o versículo 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Rafa, se você puder ficar aqui comigo, dedilhando aqui, bem baixinho. Queridos, eu vejo a Bíblia muito atualizada. Ou melhor, a Bíblia está sempre além do nosso tempo. Quando a gente olha para a história da humanidade, nós percebemos que os comportamentos da raça humana são os mesmos. A forma de viver, a forma de fazer algumas coisas, as atitudes são as mesmas. O que muda é a cultura, o avanço tecnológico, mas os comportamentos são os mesmos. Quando eu olho para essa passagem aqui, e a gente entende o contexto que está por trás, o que está acontecendo, a gente percebe que a Bíblia está atualizada, e a gente parece que está vivendo o que o pessoal viveu no período de Elias. Crise diversa. Esse período nós temos um rei, um dos piores reis que Israel já teve, Acabe. Um homem frouxo, um homem banana, um homem que se casou com uma idólatra, um homem que não tinha postura, posicionamento, que não tinha liderança. E essa falta de liderança em Israel trouxe, de fato, situações adversas para toda a nação. Este homem, por fazer o mal, por não se inclinar diante de Deus, por fazer contrário à vontade de Deus, trouxe muita idolatria. Ou seja, Deus ficou de lado. Essa crise que vai chegar aqui no capítulo 17 é uma consequência de uma crise moral, de uma crise sem princípios, de uma crise sem adoração, e consequentemente Deus vai intervir. Qual é a resposta para a crise? Qual é a resposta para este homem idólatra? Deus vai intervir. Deus não está de braços cruzados. Então a resposta para Acabe será o profeta Elias. E eu vejo que nós somos a resposta para a crise nos dias atuais. Assim como Elias foi uma resposta para esse período, eu e você, nós somos a resposta para períodos de crise. Afinal de contas, somos o sal, somos a luz, somos os embaixadores, somos aqueles que detêm o segredo do coração de Deus, consequentemente temos as direções do Senhor. Então, o profeta, ele vai se apresentar. E a primeira palavra que tem no capítulo 17 é a palavra então. Gosto muito dessa palavra, porque essa palavra traz indicação de mudança. Por exemplo, a mulher estava sendo sequestrada, então a polícia chegou e a libertou. Veja, então,
mudança de acontecimento, de postura, de situação. Quando o profeta chega, o então é sinônimo de que algo vai acontecer. É sinônimo de que o cenário vai ser tomado pela vontade de Deus através da vida do profeta. Que Deus possa usar você para os entãos da humanidade, para cenários adversos, para situações complicadas. Quando chegar você em situação que estava totalmente perdido, que você seja aquele que leve o então, ou seja, você é aquele que leva a mudança de cenário, a palavra correta, a situação certa. Gosto muito dessa palavra porque ela indica mudança. E o profeta, ele vai emprestar a sua boca para Deus. Esse profeta, ele não tem conchavo. Esse profeta, ele não tem nada preso, ele não deve nada a ninguém. Porque ele está livre em Deus para falar o que tem que ser falado. E este profeta, com autoridade, autonomia, ele vai determinar para esse rei mau, para esse rei que totalmente longe do coração de Deus, o profeta vai determinar um período de crise. Um período de crise onde não haverá mais chuvas. E se não há chuva, logicamente, basta a gente raciocinar um pouco, vai desencadear outras crises. Se não há chuva, a terra fica seca, terra seca não dá fruto, se não tem fruto, não tem comida, se não tem comida, talvez não tem venda, e se não tem venda, gera desemprego, gera saqueamento, pessoas passam a roubar aquilo que tem para poder comer. Quer dizer, uma crise se instaurou. Além da crise moral, além da crise espiritual, além da crise de valores, se instaurou uma crise financeira. Nós enfrentamos hoje sim uma crise, mas antes dessa crise, a humanidade tem enfrentado uma crise de valores. As nações estão com os olhos para outro lado, longe de Deus. Homens poderosos que se intitulam Todo-Poderoso, em suas reuniões de G20. Homens que acham que têm o domínio de todas as coisas. Uma nação na qual agora há poucos meses, com tanta blasfêmia ao nosso Senhor Jesus, antes dessa crise, há uma crise de moral, de espiritualidade por trás. E Deus sempre vai trabalhar, de alguma maneira, por amor, para trazer a humanidade, para trazer pessoas a si, a uma consciência, a uma visão ampla da cegueira na qual eles estão vivendo. Não é a primeira crise que a humanidade enfrenta. Quantas outras crises já passaram nos séculos passados? E sempre há um propósito, sempre há um direcionamento. Deus não faz isso só para bagunçar. Deus faz isso para colocar as coisas em ordem. Então, quando o profeta chega, ele não chega para colocar as coisas fora de ordem. Na verdade, ele chega para determinar um novo tempo de Deus. E o tempo de Deus vai ser a crise financeira, a sequidão, não chuva, não orvalho. Com isso, as pessoas passam a olhar mais, talvez, para Deus. Essa é a primeira crise, a crise moral. E a crise espiritual gera muitas outras crises. E aí eu vejo esse capítulo 17, ele é sensacional. Esses 24 versículos, eu gostaria que depois você se aprofundasse, porque eu não li ele todo com você. Esses 24 versículos, acontece muitas coisas interessantes. Ele não dura só uns dias ou umas semanas. Do versículo 1 ao verso 24, provavelmente meses separam do verso 1 ao verso 24. Então está determinado aqui um tempo de seca conforme a palavra do profeta. Veja, o profeta que determina
E quando ele determina, Deus vai falar com ele. E veio a palavra do Senhor. Eu entendo, nós como pastores, ministros, nós somos usados para falar com você e com tantas outras pessoas. Mas nós precisamos entender que nós também temos que ter a sensibilidade de ter o nosso tempo com Deus. O profeta está aqui liberando palavra para um rei mau, mas o profeta também está sensível à voz de Deus. Eu vejo muitos homens que querem determinar, e não param para ouvir Deus. São verdadeiras matracas, pastores, porque acham que são líderes, acham que tem que falar tudo que vem na telha, e as coisas não são assim. A gente fala aquilo que Deus mandar falar, e o que Deus não mandar falar, a gente se cala. E a gente vai ter essa sensibilidade de entender os outros passos. O profeta não só determina, mas ele também empresta o ouvido para Deus. Eu vejo muitos líderes que emprestam a boca para Deus, mas está faltando emprestar os ouvidos também. Porque nós não detemos toda a verdade. E o profeta, ele me ensina algo interessante. Eu falo em nome de Deus, mas eu tenho a humildade de ouvi-lo também. E o verso 2 nos ensina que quando o profeta, ele determina para o Acabe, ele nos ensina que nós precisamos estar sensíveis em meio à crise. Ele vai ouvir Deus. E agora, Senhor? Para onde ir? O que fazer? Como se comportar? Quais atitudes eu devo ter diante da crise? E hoje eu vou ser bem sucinto, eu não vou ter muitos rodeios aqui não, eu vou direto aos pontos. O que fazer na crise? A primeira coisa que eu diria para você: ouça Deus na crise. Parece uma coisa tão simples, mas não é. Sabe por quê? Estamos rodeados de redes de informações. É informação de todos os tipos. E, consequentemente, se não filtrarmos aquilo que ouvimos, iremos para qualquer direção. Tomaremos atitudes impensadas. Falaremos coisas indevidas. Mas quando eu me posiciono para ouvir Deus na crise, não importa o que os jornais vão decretar, não importa o que a ala da direita ou a ala da esquerda vai dizer, o importante na crise é ter a sensibilidade de ouvir Deus. Limpe os seus ouvidos das má notícias, elas não serão o fim de tudo, não vai terminar em tragédia. Deus tem um caminho para a humanidade. Deus tem propósitos. Deus tem caminhos de salvação no Covid-19. Deus tem caminho de trazer as pessoas para uma consciência daquilo que elas precisam viver, de abater os soberbos, de mostrar que a humanidade é sensível e vulnerável. Então eu preciso, a primeira lição que eu gostaria que você guardasse para a sua vida, quer seja nessa crise, ou quer seja nas crises que você possa enfrentar na sua vida, porque essa não é a primeira, enfrentaremos outras, mas quantas vierem, e eu estiver sensível a Deus, então veio a palavra do Senhor. Quais palavras estão tomando domínio do seu coração? O que grita mais alto? Deixa eu te falar, deixa o sussurro de Deus gritar mais alto na sua vida. O profeta está completamente consciente de que a crise chegou. E que a primeira coisa que na crise a gente tem que fazer, pastores, amigos, é ouvir Deus. Para não tomar decisões erradas. Então, se o seu vizinho se acha um intelectual, se o jornalista que você acha que é inteligente demais,
Deixa eu te falar, existe um Deus, existe a palavra dele, que está além do tempo, que está muito mais atualizada. Se apegue nela, ouça a palavra de Deus que sai deste altar para a tua vida. Palavras de vida e vida eterna, palavras de vida e vida com abundância, palavras de ensinamento, palavras de reflexões, palavras de inspiração, palavras que te levam para perto do coração de Deus. Então a primeira coisa, veio a mim a palavra do Senhor. E tem muitas pessoas, pasmem vocês, que estão se perdendo, porque não têm a capacidade de captar aquilo que ouvem, absorver e filtrar. E acatam tudo que ouve e faz um liquidificador. Uma hora ele está bem, uma hora ele está mal. Mas quando a palavra de Deus entra, encontra guarita nos nossos corações, queridos, não tem como dar errado. Não tem como pegar o caminho errado. Não tem como. Então a primeira coisa que eu diria para vocês, ouça Deus. A nossa cultura brasileira, percebo muito isso nas redes sociais. As redes sociais revelam muitas coisas. O brasileiro é dotado, entre aspas, de muito conhecimento. Nunca vi um povo para conhecer tanto política como o nosso povo, pastor. Nunca vi um povo com tanto posicionamento, mas com pouca profundidade. Reproduzem sem saber o que estão produzindo. Passam conteúdo sem dominar o conteúdo. Não se prendam com isso, queridos. Uma das coisas que Satanás usa muito é o tumulto para inflamar, para gerar o transtorno, o pânico. Por isso, que esta noite, lave os seus ouvidos com a palavra de Deus, para ser filtrado todas as coisas boas que do alto vêm. Guarde as coisas que vêm de Deus, porque as notícias ruins vão tentar bater, e você estará resguardado, protegido pela palavra de Deus que está no seu coração. Louvado seja Deus por isso. Então o Elias me ensina que na crise eu ouço Deus. Esse texto vai me ensinar também que na crise Deus chega antes da crise. Deus não foi pego de surpresa. Não acordaram batendo na porta de Deus dizendo: olha, está acontecendo algo na terra. Ele não foi pego de surpresa. Deus vai ordenar para o profeta ir para um riacho de Queriate. Deus vai ordenar para os corvos alimentarem o profeta. Deus já tinha um plano estabelecido para o profeta. Deus tem um plano para a sua vida. Por mais que você não enxergue, de trás das cortinas, o autor da vida está preparando um palco bacana para você brilhar. Louvado seja Deus. Deus não vai te deixar na mão, desamparado. Acalma-te. Deus está além do tempo. A crise não chegou de surpresa para Deus. Pode ter chegado de surpresa para mim e para você, mas para Deus não. Eu acho interessante que os verbos que estão pautados aqui nos textos é o verbo do passado. Ordenei. Veja, já estava estabelecido o cuidado de Deus para o profeta. Se Deus ainda fosse preparar, pastor, ele usaria o verbo no futuro, ordenarei. Mas o verbo para o profeta está no passado, ordenei. Ou seja, está pronto. Tem algo arquitetado para você ali. Deus tem grandes surpresas nessa crise para você. E nós estamos aqui loucos para passar logo isso, para te ouvir aqui neste altar, testemunhar, para a glória de Deus.
Então, fique tranquilo, o teu Deus, o Todo-Poderoso que não dorme, não está sendo pego de surpresa. Nada está fugindo do seu controle. Mas, pastor, em algum momento aqui eu estou passando uma dificuldade, e ainda que a escassez chegue, ainda que o rio seque, porque foi o que aconteceu, por um determinado período de tempo, o profeta foi abastecido com água, com pão, com carne por corvos. Mas esse período acabou. E o profeta não se desesperou. Ele não ficou, porque, como o pastor pregou aqui no domingo, a força interna dentro de mim, dentro de você, faz toda a diferença. E quando acabou, porque tem gente que é assim, ele recebe a bênção de Deus, e em determinado momento passa por uma situação, ele entra em desespero, não amadurece nesses períodos. O período mais bacana para se amadurecer são nos conflitos da vida. Nas adversidades nós crescemos, nós rompemos, nós passamos a enxergar com outros olhos, nós saímos de uma zona de conforto para desafios. E quando secou o riacho, quando acabou o pão, o povo não veio mais, Deus já tinha uma outra estratégia. Quer dizer, Deus também não foi pego de surpresa quando acabou, quando o rio secou. E ele vai determinar que o profeta vá para outro lugar. Sabe o que eu acho interessante nisso? É porque nós somos filhos de Deus. Nós, nessa crise, queremos o cuidado de Deus. E estamos sendo cuidados, você sabe disso. Só que eu não posso, na crise, ficar só esperando Deus cuidar de mim. Na crise eu cuido do próximo também. Na crise eu me apresento para Deus o que eu tenho que fazer em teu nome. Na crise a gente não fica atrás de púlpito somente. Na crise a gente não fica somente online. Na crise a gente vai em direção aos propósitos de Deus. E é exatamente isso que o profeta vai fazer. Acabou o conforto, acabou o pão, acabou a água do rio. E agora? Agora você vai trabalhar. Agora você vai de encontro a uma mulher que está passando necessidade. Você vai de encontro a uma mulher que está perecendo. Então, não fique se martirizando, se autoflagelando ou se vitimizando. Na crise Deus quer te abençoar, mas quer usar você também. Afinal de contas, fomos para isso chamados. E o profeta, ele vai entender. E ele vai na direção da viúva de Sarepta. Porque Deus ali, mais uma vez, já tinha ordenado no passado, já tinha projetado, planejado algo interessante. E quando ele chega ali, o cenário não é um cenário muito favorável. O cenário é adverso. Não tem comida, não tem economia em movimento, não tem água, não tem nada. O cenário é de uma mulher viúva, com um filho e com um pouquinho de comida. Que interessante, não? E são nesses lugares menos prováveis que Deus faz os seus milagres. Ou você está esperando ir para um castelo para Deus fazer milagre na sua vida. Deus é um Deus poderoso. Ele faz no castelo, Ele faz no deserto, Ele faz no vale, Ele faz aonde Ele quiser milagre. Não espere a crise passar para ver o milagre de Deus. Pode ser aqui agora, pode ser nesse período. Você crê nisso? Você se apodera disso? Essa palavra tem efeito na sua vida, de que Deus pode na crise fazer algo por você e você por pessoas. Louvado seja Deus. E o cenário é adverso. Então eu não fico esperando o cenário favorecer a minha vida para acreditar no Deus a quem eu sirvo. O profeta me ensina isso. Eu não posso aqui, nesse lugar está difícil, eu acho que não vai acontecer não. Não, é nesse lugar, Senhor, que vai se manifestar ainda mais a glória do Senhor. É neste lugar que o Senhor vai mostrar o teu poder. É neste lugar que vai emanar das tuas mãos a grandiosidade do teu poder. Então não espere
castelos ou palácios para ver a manifestação de Deus. Porque Deus trabalha no improvável, no inimaginável. Deus não trabalha conforme o nosso roteiro, mas conforme o roteiro dele. E o roteiro de Deus é louco. O roteiro de Deus, como diz os ingleses, é crazy, doidão. O roteiro de Deus foge daquilo que a gente consegue imaginar. E isso que é interessante em Deus. E esse cenário é adverso. É de uma mulher que está passando fome, necessidade, que está quase para morrer. Ele pede água. Água tem um pouquinho de água. E na hora que ele pede um pouquinho de comida, a mulher entra em desespero. Porque não tinha. E o que tinha era suficiente para uma refeição. Era a última refeição. Não havia uma segunda refeição, era a última. A mulher explana a situação de uma maneira drástica. Não temos mais nada. O que temos só dá para mim. Um prato para mim, um prato para meu filho. E é só isso. E depois disso a gente não tem nem mais esperança. Vamos comer e vamos morrer lentamente. E aí o profeta vai entrar com essa sensibilidade de Deus e dizer para ela: mulher, faz primeiro para mim. Ele está diante de uma mulher que não tem mais esperança, porque a frase dela, olha, nós vamos morrer. Quando uma pessoa expressa nós vamos morrer, é porque ela já jogou tudo por alto. Ela já não acredita mais em possibilidades. Ela não consegue ver mais a luz no fundo do túnel. Ela já está esperando o pior. Essa mulher expressa isso quando ela fala isso para o profeta. Mas o profeta, numa direção de Deus, faz primeiro para mim. E essa mulher, ela poderia agora, ela está entre a espada e a cruz. Essa mulher agora, ela olha para a comida, ela olha para o filho, ela olha para o profeta. E agora, como ou entrego na mão deste homem? Deixa eu te falar algo. Toda entrega a Deus resultará em porções maiores. Eu nunca vi alguém entregar para Deus e receber menor do que entregou. Nunca vi. Estou para conhecer. Percas com Deus, como um dia ministrou o pastor Júnior, são ajustes para coisas maiores. Então essa mulher poderia muito bem ser egoísta, ela poderia muito bem morrer ali de bucho cheio. Era uma possibilidade sim, dela comer e morrer. Porque se ela come, eu te garanto, provavelmente ela não viria um milagre e morreria de barriga cheia. Mas ela foi ousada, foi corajosa. Na crise a gente precisa ser ousado e corajoso. Cabra macho, como diz o nordestino. Na crise a gente não se esconde. Na crise a gente dá a cara a tapa. Na crise a gente evidencia a nossa fé em Deus. Na crise a gente não coloca obstáculos. Na crise a gente potencializa aquilo que somos em Deus. E esta mulher dá um passo de ousadia. Porque talvez muitas pessoas iriam desprezar, pastor, o profeta. Tenho certeza disso. Mas essa mulher teve a sensibilidade de entender: poxa, se eu comer eu morro. Mas se eu entregar na mão desse homem, algo pode acontecer. Então, é melhor entregar nas mãos de Deus do que morrer com as coisas que você está segurando para si. É melhor confiar um pouco nas mãos do Senhor. E esta mulher ousa. E esta palavra que eu uso para trazer a segunda lição para você. Na crise, ouse acreditar ainda mais no Deus a quem você serve. Ouse. Dê um passo ousado. E o que vai acontecer? O milagre do abastecimento. Grave essa palavra para a sua vida. Toda vez que eu entrego nas mãos do Senhor, pode esperar
que Deus ele vai trabalhar no milagre do abastecimento. Deus vai abastecer em cima da sua entrega. Quaisquer que sejam as tuas áreas. Se você entrega o seu tempo para Deus, então Deus vai cuidar do seu tempo. Se você entrega as suas finanças, então Deus vai abastecer as tuas finanças. Se você entrega a sua fidelidade a Deus, Deus vai envolver a fidelidade dele ainda mais sobre a tua vida. O milagre da entrega gera o abastecimento de Deus em nós. Sensacional isso. E nessa crise, entregue o seu tempo nos cultos, para que Deus abasteça a sua vida, amado. Entregue a sua fidelidade, para que Deus abasteça a sua fidelidade. Então a segunda coisa que eu aprendo: ouse em tempos de crise, porque toda entrega para Deus gera sempre uma porção maior do que a que foi entregada. Porque em tempos de entregas para Deus, em tempos, entre aspas, que parecem percas, na verdade, são grandes ajustes para a tua vida decolar mais alto do que você poderia imaginar que conseguiria decolar. Louvado seja Deus. E na crise, a gente vai perceber a manifestação de Deus de diversas formas. Porque o milagre chegou para essa mulher. Mas depois que o milagre chegou, dias depois se passaram. E uma tragédia acometeu-se no lar dessa mulher. Qual foi a tragédia? O único filho dela veio a falecer. Algumas coisas na crise devem morrer para gerar ainda mais a nossa fé. Eu não estou falando de pessoas, para ninguém me levar ou interpretar mal. Estou falando de coisas que precisam morrer, não pessoas. Tá bom? Eu estou dizendo que algumas coisas precisam morrer para me elevar a um nível ainda mais de fé. Essa mulher acabou dias antes de ver o milagre do abastecimento, o milagre da multiplicação naquilo que não havia praticamente. Mas essa mulher teve uma perca irreparável de um filho. E essa mulher entra em um estado de crise, ao ponto de perguntar: o que você veio fazer aqui, profeta? O que você está aqui fazendo? Que mal eu fiz? E aí o profeta, que estava habitando na casa dela, vai levar esse menino para o quarto onde ele estava dormindo e vai orar a Deus 3 vezes, ali, ministrar, insistir, e Deus vai soprar novamente vida, e este menino volta a viver. E depois que esse menino volta a viver, aí ela se posiciona: agora eu sei que é homem de Deus, e que tudo que sai da tua boca vem de Deus. Ora, mas o que o profeta fez antes da morte do menino também veio de Deus. Sabe, tem hora que a gente recebe o milagre de Deus, e o tempo passa, e a gente perde essa conexão de fé, e parece que Deus tem que fazer outra coisa para ativar dentro de nós a fé. Eu conheço muitas pessoas assim, que já experimentaram o sobrenatural de Deus, e hoje é uma terça sobrenatural. E passa o tempo, parece que a pessoa perde aquele entusiasmo, aquela empolgação que outrora ela tinha. E se você se depara assim nessa noite, esses 30, 29 que está aí assistindo, você aumentou. Deixa eu falar para você, meu irmão. Deus está aqui essa noite de terça-feira sobrenatural, numa simplicidade para elevar ainda mais o seu patamar de fé. E se algo precisa morrer para que a tua fé seja estabelecida, que assim seja, pois a semente só gera vida quando morre. Só ganhamos a vida eterna quando renunciamos a nossa. O caminho do cristianismo é diferente daquilo que a gente imagina.
Algo para gerar vida tem que primeiro gerar a morte. Então é tempo de matar o nosso orgulho, é tempo de matar a nossa infidelidade, é tempo de matar a nossa incredulidade, a nossa falta de compromisso com Deus, é tempo de matar essas coisas, para viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos na crise, nós estamos no centro da crise, mas graças a Deus, estamos ouvindo Deus, temos uma direção de Deus, temos a palavra de Deus, temos a autoridade, a autonomia em nome dEle, porque assim Ele nos fez, para dizer tudo aquilo que tem sido ministrado ao longo dessas semanas sobre este altar, ou em tantas outras igrejas. Não fique esperando pessoas famosas para você acreditar. Nesta casa tem homens e mulheres de Deus que liberam palavras sobre a tua vida, que creem no sobrenatural de Deus, que têm a sensibilidade de falar aquilo que Deus está mandando te falar no meio da crise. E o que nós podemos te dizer no meio da crise é que Deus é um Deus que traz vida aonde há morte. O que podemos te dizer no meio da crise é que Deus não perdeu o controle. O que podemos te dizer no meio da crise é que tudo já está preparado por Deus, porque Deus não foi pego de surpresa. O que podemos te dizer no meio da crise? Que Deus está trabalhando com multiplicação, sim. Não importa se é pouco, não importa se é R$600, não importa se é 1.200, Deus trabalha no pouco também. Que neste período de crise, eu gostaria de chamar os meninos aqui, os meninos que cantam. Quais são as palavras que têm sussurrado ao teu ouvido? O que tem gritado mais alto? Os noticiários? Assustadores, amedrontadores, que causam pânicos? Ou a voz doce do Espírito de Deus dizendo: acalma-te, mar impetuoso? Ou é a palavra que tem te guiado, é aquela que diz: acalma-te, mar, vento cessa? Qual é a palavra que tem ganhado força dentro de você internamente? É aquela que muitos estão dizendo crise econômica, mas é aquela que diz: o Deus que eu sirvo, se for necessário, vai fazer um peixe se engasgar, e no dia que eu for pescar, esse peixe virá no meu anzol, e eu vou pagar os meus impostos. Que Deus é esse que você tem ouvido? Sim, porque tudo aquilo que nós valorizamos mais do que Deus se torna um Deus. Então, se os noticiários estão gritando mais alto dentro de você, é porque isso tem se tornado um Deus. E o Deus de Elias é o Deus que desafia todos aqueles que não creem em Deus. O Deus de Elias é o verdadeiro Deus. O Deus de Elias é aquele que cessa o tempo, o clima não chove, mas enquanto não chover, nenhum dos meus padecerá. Então, se você está na crise, comece a contemplar, porque vai passar o tempo. Essa mulher viu o milagre da ressurreição, viu o milagre do abastecimento. Eu quero que você grave essa palavra: Deus vai me abastecer quando eu entregar nas mãos dele. O tempo vai passar, e tudo que começa, quer seja bom, quer seja ruim, acaba. Fases das nossas vidas boas acabam também. Fases ruins na nossa vida, ruins também acabam. O tempo de crise acabou. E uma pequena nuvem apareceu depois de alguns anos. E o moço do profeta não teve a sensibilidade de perceber que algo estava chegando. Sabe por que ele não teve a percepção? Porque a crise estava gritando mais alto, pastor. E quando a crise grita mais alto, a gente não tem percepção.
A percepção é tirada pela incredulidade. Esta noite é noite de termos a visão de Elias. Na crise, é uma pequena nuvem, mas é suficiente para chover no maior arraial. Que esta pequena nuvem seja o sinal de que Deus está preparando o sobrenatural para a sua vida na crise. Deus é um Deus que age no improvável. Ouça Deus. Seja sensível às direções. Obedeça a voz de Deus. Entregue nas mãos daquele que pode tudo fazer. Acredite no poder que Deus tem para ressuscitar teus sonhos, teus projetos, tua empresa, tua academia, teus negócios, tua igreja, teu casamento, tudo aquilo que você quiser enumerar aí na tua casa, na tua vida. Acredite, Deus tem esse poder. Não espere a crise acabar. É hoje, é agora, o sobrenatural. É hoje, é agora, para Deus realizar na sua vida. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus sempre vem. O melhor de Deus está guardado sempre para o final. A glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. O segundo anel é melhor do que o primeiro. Aquilo que Deus está escrevendo na sua vida. Se você assim se permitir, se você assim querer, se você assim acreditar, será muito maior, muito maior. E quando terminar essa crise, você vai sair cantando, glorificando, exaltando, jubilando. Vai ficar como aqueles que têm sonha. E você terá muitas palavras para dizer. Deus fez um período em que muitos estavam perdendo. Nesse período Deus mudou a minha sorte, quebrou o meu cativeiro e me deu liberdade para voar mais alto do que eu podia imaginar. Eu gostaria de cantar com você essa música, porque essa é a nossa oração, de que um sinal de chuva vai chegar, essa chuva seródia, essa chuva, tem a sensibilidade da crise. Acredite no Deus de Israel, o Deus de Elias, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Vejo uma pequena nuvem, O novo de Deus, tamanho da mão de um o tempo homem. novo. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, Senhor. vai chover. Receba aí onde você estiver. Abra as comportas, Receba aí na sua casa. Creia na palavra do Senhor essa noite. Vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Mas este é o sinal, Aleluia. que a sua chuva vai descer. Vai chover. Chove. Chuva seródia. Chove no arraial. Oh, aleluia. Chove, Senhor. Chove, Senhor. Oh, Vai chover. em nome de Jesus essa noite, Deus. Abra as comportas do céu. Se vê Aleluia. Ele vem. Jesus virá. Ele vai mudar a tua sorte. O chuva A história vai ser mudada. descerá. Ouça, Deus. Jesus virá. Então clame, então Aleluia. grite, então chame por ele. Vai chover, Espírito. vai chover. Abra as comportas do céu. Deus está trazendo uma palavra para a sua vida. Estava cantando aqui, Deus está trazendo uma palavra para a sua vida.
É tempo de virada de jogo. É tempo de virar o jogo. Não é tempo de ficar se lamentando um resultado negativo. É tempo de virar o jogo. Em 1929, os Estados Unidos enfrentou uma das maiores crises da sua história. Devido à Primeira Guerra Mundial, os países europeus não podiam comprar dos Estados Unidos. E, consequentemente, os Estados Unidos não tinham para quem vender. E se instaurou uma crise que gerou desemprego, que gerou tantas percas. Mas hoje, quase um século depois, os Estados Unidos é a maior potência da história do planeta. Viraram o jogo, trabalharam, construíram, deram a volta por cima. Na década de 60, a cidade de Hiroshima foi atingida por bombas atômicas. E não ficou pedras sobre pedras. Milhares ou milhões de pessoas foram ceifadas. Mas se você hoje entrar no Google, no YouTube, e pegar as fotos do antes de Hiroshima e do que é Hiroshima hoje, você nem vai acreditar que aquela cidade foi um dia destruída. Viraram o jogo, não ficaram se lamentando, não ficaram prostrados, sacudiram o pó do pé e deram a volta por cima. Deus está dizendo, não fique se lamentando do que se passou na crise ou do que se perdeu. Deus quer escrever uma nova história. É tempo de virada. O jogo está aos 45, mas Deus te dá força para virar nos acréscimos. Creia nisso, porque vai chover poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.